Gente, uma grande dica aqui sobre filtro de ar. Estava passando aqui pelo Uno e o Wilson está trocando o filtro de ar e está fazendo freio também, né? Os freios. Mas você queria comentar alguma coisa do filtro de ar? Quero comentar que o filtro de ar é muito importante para o carro. E nesse caso, mesmo com essa aparência bacana, ele está sujo? Tá sujo, tá com poeira, porque ele fica dentro. Então mesmo que bata o bico de ar, você não tira a sujeira no meio das fibras? Porque fica no meio das fibras. E vai entupindo. Vai entupindo. E você falou que quando o ar não entra, ele acaba chupando os gases do motor para cima e fica carbonizando o motor. Então aquele vapor de gases do kart acaba grudando na cabeça do pistão. Fica grudando na cabeça do pistão. Então você acha que um filtro desse custa, vamos falar, R$50? Acho que é menos até, depende do carro, né? Depende do carro. Então você acha que compensa bater um bico de ar e querer reaproveitar o filtro? Não compensa não, porque ele entope cada vez mais e o suspiro do carro não desenvolve bem e aumenta mais o consumo. Então é consumo, bafo do kart, encosta na cabeça do pistão, pó que passa, bater ar não resolve. Então por causa de 30, 40, 50 conto, você evita um monte de problema. Consumo. Um bocado de problema. E o freio, que você falou que tinha uma dica, você até mostrou a tampinha aqui, deixa eu mostrar para o pessoal. Eu estava trocando a pastilha, que a gente vai mostrar daqui a pouco, e ele estava falando aqui, pessoal, do DOT 4. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para a câmera. Vamos dar um zoom aqui, ó. O DOT 4 que está marcado na tampa. Para você que quer saber qual é o óleo do carro, eu perguntei qual que é o DOT desse carro aqui, ou seja, a configuração de temperaturas e fluido de freio. O Wilson foi lá, desosqueou e falou, ó, tá marcado aqui na tampa. Então, fica aí a dica também. Então, se você não sabe o seu carro, aliás, o pessoal me pergunta muito, o meu carro é DOT 3, DOT 4, posso dar o 5, ou o 5.1, ou o 6? Tá na tampa. Eu não tinha parado para olhar isso nunca. Só acabou de dar a dica na tampinha que vem marcado DOT 4, que eu nunca tinha reparado nisso. Eu já fiz vídeo falando de você não deixar a tampa aberta, porque o fluido de freio ele puxa a umidade do ar e vai virando água ali dentro, o que prejudica muito a frenagem. Então essa dica de fechar bem o reservatório eu já tinha dado em outro vídeo. Mas essa de estar observando que o DOT indicado ali, a especificação do fluido de freio está marcado na tampa, essa foi o Wilson que me contou. Agora ele vai mostrar uma ferramenta que não injeta o óleo sob pressão no reservatório, e sim chupa. Conta mais, Wilson. Essa aqui é só botar na pista de freio e puxar todo o óleo velho de dentro do sistema. Então quer dizer que quando eu vou trocar a pastilha, porque você estava comentando de empurrar a pastilha, empurrar o óleo de freio e volta para o sistema, é perigoso. Então antes de você trocar a pastilha, você já drena. Dreno. Então aquele óleo que está podre dentro do pistão, já era. Já era, vai-se embora. Sai tudo na ferramenta. Então você tira o óleo velho lá de cima, coloca óleo novo e vai chupando. E vou drenando até sair o óleo limpo embaixo. A dica é, antes de você trocar a pastilha, antes de você empurrar o êmbolo para colocar a pastilha mais grossa, você precisa drenar o óleo que está dentro da câmara do pistão, assim você não vai ter óleo sujo para empurrar quando você voltar o êmbolo. E quando abre o sangrador, de qualquer maneira, o êmbolo volta mais rápido, né? Bom, a ferramenta que realmente eu não tinha conhecido. Agora você está me falando da espessura do disco. Ele me deu uma dica aqui, gente, que eu também nunca tinha parado para pensar. Você fica às vezes procurando na tabela para ver a espessura mínima do disco. E eu fui medir a espessura do disco com o paquímetro aqui, bonitinho. Vim para medir, tirei a medida. E eu sei que o desgaste máximo geralmente é de 1,6 milímetros, a média, de desgaste permitido máximo do disco. Aí eu falei, peraí que eu vou olhar na tabela, coloquei a medida mínima. Aí ele falou pra mim assim, não, mede na borda grossa, você vai saber qual que é a medida original, você sabe mais ou menos o desgaste. E eu vi que esse disco tem 2 milímetros de desgaste já. Então, Wilson, obrigado, o Dr. Carro agradece. Obrigado, e também. Você falou também da pastilha, né? Daí que você está me mostrando para mim. Da pastilha de freio. A pastilha de freio é bom usar somente até a metade dela. Porque ela fica dura? Porque ela fica dura e acaba com o disco mais ligeiro e a pastilha. Então se eu for fazer uma revisão lá dos meus 25 mil e a pastilha estiver ali levemente abaixo da metade, já é bom eu trocar, não adianta querer usar até o final. Não, porque ela fica mais dura, aí acaba mais ligeiro. Aí eu vou ter que morrer com dinheiro no disco. Vou ter que trocar disco e pastilha. Então, gente,
Medida de desgaste média permitida é 1,6. Se o disco tiver retinho, não tiver todo ondulado e tiver um desgaste até 1,6, você pode reaproveitar o disco. Se esse desgaste estiver maior do que 1,6, no caso aqui está 2 milímetros, você troca o disco. Disco é segurança, não vai querer o bicho quebrando andando. E para você saber a medida original, ou seja, pegar a tabela para ver desgaste, mede a borda mais grossa que sempre fica no disco e mede o miolo dele que está gasto. Se der uma diferença maior do que 1,6, esse aqui já está com 2 milímetros, esse aqui é lixo. Põe um jogo de pastilha bacana. Não adianta botar pastilha molinha que não faz barulho, né? Tem que colocar pastilha que realmente breca. Tem um papo aí de recuperação térmica da pastilha. Então você pega muita curva, de repente toda a pastilha tem um ponto de fadiga. Só que a pastilha acaba demorando muito para voltar a frear. Essa é a diferença entre uma pastilha de qualidade e uma pastilha barata. Cuidado, segurança em risco, né? Então, vamos para a próxima dica? Fala aí, Eric, você está inventando aí, meu filho? Filho não, é meu filho ou meu querido, sei lá, vendeu os dois. Joguinho de pastilha zero. Esse disco também já é zero também. Pastilha e freio. Pastilha e freio, pastilha e disco. Cara, meu almocei, acho que eu fiquei meio bêbado, cara, com a comida. Então beleza, pastilha, disco. O que mais você fez aí de bom? Aí troquei vela, cabo. Revisão. Não sei o que é isso. Pra não deixar quebrar. Preventivo. Fala pro pessoal aí, o que acontece se você coloca uma vela errada no carro? Uma vela errada ele vai ficar consumindo mais, ficar falhando. Então isso quer dizer, botar uma vela errada porque é mais barata, é mó fria. Mó fria. Queima até módulo. Aqui então você mediu o disco, eu vi você com o paquímetro aquela hora, atingiu a medida mínima, você já mandou bala em outro. O que acontece se colocar um disco velho com a pastilha nova? A pastilha nova vai gastar mais a pastilha e ainda mais o disco. Que nem esse daí que tá com essa valeta aí, esse troço no meio aí, já todo escangalhado, né? E fora as bordas, não, realmente, só pela borda aí já dá pra ver que já estourou o mínimo mesmo do disco. Isso aí era... E eu vou te falar, hein, tem muita gente que invoca, que quer aproveitar o disco e não sabe, né, a segurança dele no chapéu, né? Jogar um jogo de pastilha novo aí. Deixa eu ver as pastilhas desse carro aí. Tem uma velha e uma nova aí pra mim ver? Pega aí pra nós aí, pra mostrar a diferença pro pessoal. Pega uma nova lá e pega uma velha aí, nós já vamos... E tchau, vira de costas aí. Aí, bacana, então tá aí. Pastilhinha nova, disco novo e já era. E o pessoal então que vê flexível ressecado, eu vejo isso aqui, eu fico... Esse aqui não tá no caso, mas o pessoal vê flexível ressecado, também invoca de não trocar. Os caras não vê os filmes que os bandidos cortam a mangueirinha, né? Pra matar a pessoa lá, pra acabar com os inimigos, pra lacrar o furuco dos inimigos. Mandar pra cova, valeu. E aí, Joacir, que é isso aqui, relógio comparador? Montando o bicho, botando a sincronia da correia dentada, né? Manda um abraço pra galera que monta no pescoço isso daí, não usa ferramenta. Manda aí um lamento muito aí. Muito aquelas pessoas que tentam montar o olho nu, mas não é o correto. Vai dar pau, né? Bom, esse motor aqui teve problema de esquenta, como vocês falam, que a gente conhece como superaquecimento. E no caso tirou camisa, fez tudo do jeito que tinha que ser feito, enquanto muita gente só troca a junta lá. Agora, nessa parte da revisão toda, eu vi um negócio bacana, eu queria mostrar pro pessoal aqui. Esse aqui é o carrinho das peças que vai no carro. Em cima você põe as novas. A nova, aí embaixo põe as velhas para não tá misturando. Pelo chão, para estar tudo organizado no ponto correto. Você tem uns 20 carrinhos desse aqui para atender, para dar uma organizada. Nada de jogar peça no chão. Com certeza. E para manter a oficina limpa, né? Entendi. E para organizar vai ficar mais fácil sair pisando, tropeçando e aquelas bagunça básica. Então, galera, fica aí também essa dica. Além do relógio comparador, você que é reparador, ó, carrinho de supermercado de 2 níveis aí, ó. Peça velha embaixo, peça nova em cima, e aí é só correr pro abraço. Bacana, Joacir. Tá aí o relógio comparador. Dá uma mexidinha pro pessoal ver aí o relógio balançando. Esse aqui é o jeito certo de fazer as coisas. Tem vários jeitos de fazer as coisas, mas aí, ó. Aí ele botou a ferramenta no cilindro aqui, ó.
E tá vendo o ponto morto superior para fazer a sincronia da correia dentada. E aí, Lucas? Bom, o Lucas vai fazer um teste aqui, gente, de compressão do motor diesel, hein, Lucas? Para quem não conhece, dá para medir a compressão de uma forma elétrica, o Lucas estava me contando. Então, vamos para o teste aqui, que o Márcio está ali do lado já operando o equipamento. Então, vamos lá. Enquanto o Lucas dá a partida ali, o Márcio já deixou tudo no esquema aqui e a gente vai aqui para a tela. Manda um abraço para sua senhora aí, Márcio. Márcio é um grande profissional. Vamos lá. Ó, beleza? Aqui tá pedindo, né, Márcio, para impedir o processo de ignição. Então o que a gente fez? Desligou os injetores. Então, vamos lá. Então, Lucas, senta o prego aí. Ó, vai ver a demanda de corrente do motor de partida. Beleza? Tá aqui, ó. Segura para nós aqui, Márcio. Tá aqui, ó. Você consegue ver, são 4 cilindros. Você consegue ver pela demanda de corrente a eficiência da compressão do cilindro. Então, se você tiver um problema, por exemplo, de falta de compressão num desses cilindros, no gráfico vai mostrar aqui a diferença escancaradamente, de uma forma eletrônica. Como você não consegue colocar um manômetro de pressão ali no lugar do bico injetor para medir a compressão física, você percebe a diferença com esse passo de teste desse analisador de motores, através de uma pinça ligada no cabo da bateria, a demanda de corrente cilindro por cilindro. Muito louco, né? E olha a demanda de corrente aqui, ó, 314 amperes na partida, aquela famosa corrente de partida da bateria. E o Márcio está me falando aqui, ó, que essa bateria nem é indicada para esse carro. Então fica aí a dica, a pinça, o equipamento aqui, o analisador de motores, fazendo a comunicação sem fio, tá vendo, ó? Com aqui o computador, mostrando aqui, ó, a taxa de compressão de cada cilindro. Você pode ver que aqui tem um pouquinho mais de demanda de corrente nesse pulso. Então, ó, a cada WAP que deu, ele percebeu a demanda de corrente, o esforço que precisou, a demanda de corrente que precisou para gerar, para comprimir cada cilindro. Bacana? Então, fica aí mais essa dica, medir compressão de motor diesel com um analisador de motores. Valeu, Márcio. É isso aí, pessoal. Gostou? Boas imagens, boas dicas também. E eu te vejo na próxima série de vídeos, quem sabe em qualquer parte do Brasil, quem sabe na sua empresa também. Bacana? Até o próximo vídeo.